A gente vai falar a partir de agora sobre uma doença que vem preocupando cada vez mais as famílias. A doença de Alzheimer atinge hoje cerca de 44 milhões de pessoas em todo o número. Em todo o mundo. Esse número por si só já é muito expressivo, mas ao que tudo indica, as projeções da comunidade médica é que em 2030 nós tenhamos 75 milhões de pessoas no mundo com Alzheimer. Para a gente entender se é possível prevenir essa doença e quais os cuidados, como funciona o tratamento, nós convidamos o médico, o neurologista, ele é neurologista no Hospital São Vicente, professor na Faculdade de Medicina da UPF, Cassiano Forcellini. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Café Expresso. Boa tarde. A gente quer entender o que é o Alzheimer e como identificar essa doença de outras demências que também atingem os idosos. Sim. Usando principalmente essa sua palavra, demência, a gente precisa diferenciar o que é o esquecimento só do que é a demência, que o Alzheimer é um tipo de demência. Esquecimento só pode acontecer em múltiplas situações. Nós mesmos temos esquecimentos no dia a dia e as causas mais comuns de esquecimento na população adulta não são Alzheimer ou demências. São estresse, depressão, ansiedade, sono inadequado. Mas o que é demência do que o Alzheimer faz parte? É quando a pessoa, além de ter esquecimentos, começa a desaprender a fazer as coisas, começa a involuir mentalmente, cognitivamente. Pode trazer exemplos do dia a dia, doutor, e que você acompanha no hospital, no consultório? Por exemplo, uma pessoa que sabia fazer muito bem uma coisa, ela começa a não conseguir mais fazer. Uma senhora que sabia fazer uma comida já começa a se atrapalhar. Alguém que sabia se localizar na cidade ou dirigir muito bem começa a ter lapsos, começa a fazer coisas erradas. Isso associado ao esquecimento é que configura a demência. E nós temos que cuidar que também tem outras doenças que podem simular isso. Mesmo nos idosos, que nós vamos pensar, um idoso esquecido, atrapalhado, ele pode estar com Alzheimer? Pode, mas ele também pode estar deprimido, ele pode também ter algum tumor, ele pode ter alguma deficiência vitamínica, alguma coisa que possa ser reversível. O que se sabe a respeito da causa do Alzheimer? Bem, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa. Ela, na maior parte dos casos, está associada ao envelhecimento. Quanto mais velha a população, maior a chance de ter Alzheimer. Por isso que existem essas projeções de aumento de prevalência, de frequência do Alzheimer no decorrer dos anos. Não se sabe exatamente a causa inicial de qual é o processo. Se sabe muito de como que acontece, mas não se sabe como é que começa o Alzheimer. Uma minoria dos casos, em torno de uns 5% dos casos de Alzheimer, existe o peso da hereditariedade, da familiaridade. Isso é uma coisa até importante para falar para a população, que a maior parte dos casos de Alzheimer não são familiares, são relacionados à idade. Em geral, a doença de Alzheimer, quando é familiar, ela acontece abaixo dos 60 anos e tem mais de uma pessoa na família doente. Agora, isso não é tão comum quanto a doença de Alzheimer nas pessoas com 80, 90 anos. Sim. À medida que a população envelhece, a chance de demência, e principalmente do Alzheimer, que é a principal demência, aumenta. Demência é o que eu comentei antes. Esquecimentos, dificuldade de memória, perda de memória progressiva e perda de outras capacidades mentais que a pessoa, a olhos vistos, começa a se atrapalhar com coisas que antes fazia muito bem. Isso é a demência. Existe depois do Alzheimer, a segunda maior causa de demência no mundo, e no Brasil, é a demência vascular, que é por múltiplas isquemias cerebrais, que é uma doença diferente do Alzheimer. A demência vascular é totalmente prevenível. Doutor, as fases do Alzheimer. A doença de Alzheimer tem 3 fases. A fase inicial é aquela fase em que os esquecimentos começam a ficar mais proeminentes e a pessoa começa a se atrapalhar, mas ela consegue ainda ter se gerenciar minimamente, né? Para algumas coisas mais complicadas, ela vai precisar de ajuda. Daí temos a doença na fase intermediária, que é quando a pessoa passa a precisar de acompanhamento constante, né? Essas fases, inicial e intermediária, tem lugar o tratamento medicamentoso para a doença. Existem remédios, medicamentos para a doença de Alzheimer que funcionam
na maior parte das vezes, para melhorar os sintomas na fase inicial e na intermediária. E existe a fase avançada, quando a pessoa ela perde quase totalmente as capacidades mentais, né? A gente costuma dizer que é como se estivesse evoluindo na história, né? Virasse uma criança, virasse um bebê. Na fase avançada é um bebê grande, né? Que vai entender muito mais a linguagem não verbal, o sorriso, o abraço, do que vai entender uma palavra. Algo pode ser feito para prevenir o Alzheimer, mesmo não sabendo tanto a respeito das suas causas? Há indícios de que a manter a atividade física, manter a atividade mental na terceira idade diminui as chances. Há indícios que se aquela pessoa que é mais parada, apática, que não faz atividade física, nem faz atividade mental, tenha mais riscos. Também há indícios que o uso de álcool em grandes quantidades no decorrer da vida. E também que o uso de medicamentos faixa preta para dormir, por exemplo, continuamente por muitos anos, aumenta a chance de Alzheimer. Então, é aconselhável diminuir o consumo de álcool, evitar os remédios faixa preta e manter atividade física e mental. Não tem como ter uma certeza de que isso vai prevenir, mas isso diminui a chance da pessoa evoluir para a doença de Alzheimer. Hoje o Alzheimer atinge mais homens ou mais mulheres? A doença de Alzheimer atinge mais mulheres. Aquela outra demência que eu comentei, que é a demência vascular, a segunda mais comum, é mais comum em homens porque os homens também são mais acometidos por pressão alta, colesterol alto e que têm relação com os múltiplos derrames, múltiplos AVCs que causam demência vascular. Se a gente quer prevenir demência, a mais prevenível é a vascular, é cuidar da sua pressão, cuidar do seu diabetes, baixar o colesterol, controlar o colesterol, não fumar. Aquelas mesmas coisas que todo mundo sabe. Que valem para muitas outras doenças, né? Para não abrir a porta para outras doenças entrarem. Doutor, para a gente encerrar aqui, o que pode ser feito para quem tem já na família alguém com Alzheimer, né? O que pode ser feito por este paciente, por este familiar que já está com o diagnóstico de Alzheimer? Sim. Nós sabemos que, primeiro, as pessoas que cuidam dos pacientes com Alzheimer têm um sofrimento psicológico muito grande, tanto os familiares quanto os cuidadores, né? Essas pessoas que cuidam dos pacientes precisam de um apoio psicológico, às vezes até tratamento medicamentoso também. É difícil segurar o rojão, né, sozinho, precisa haver uma divisão de tarefas, às vezes outros profissionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos poderão ajudar. A doença de Alzheimer, quando a doença é avançada, cai fora um pouco o efeito, a utilidade dos medicamentos e tem mais importância os cuidados físicos, o abraço, o aconchego, o cuidado para não ter dor, o ajudar no cuidado, porque é como se fosse um bebê, né, a fase avançada. Ele vai entender muito mais a linguagem não verbal do que medicamentos. Às vezes até nas fases avançadas a gente tira medicamentos por eles não adiantarem mais, né, e a orientação e poder assegurar para a família que está se tentando fazer o máximo possível e tentar fazer aquela pessoa ter mais conforto é o melhor. Aí o amor, o afeto tem uma linguagem universal que todos, certamente, indiferente da condição, irão compreender. Exatamente, e mesmo um paciente com demência em fase avançada. Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho no São Vicente, na Faculdade de Medicina também. Obrigada. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada.